Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos hoje nos preparando no nosso momento de oração e meditação, dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão, para um convite. O convite para que Jesus venha a estar conosco em mais essa semana que se inicia. E assim, logo mais às 20 horas, estaremos fazendo este convite que será aceito. E Ele estará ao nosso lado, nos incentivando na nossa caminhada. Até já, às 20 horas, na gratidão, na paz e na misericórdia, em nome de Jesus. Apesar de não sermos dignos, gratidão, Senhor. A colocação das águas é a opção de cada um. Quem optar em colocá-las, ao final receberá uma água fluidificada, ou magnetizada, ou benzida, ou imantada. Ela vai complementar a fusão das energias que seremos agraciados no momento da nossa prece. Até já, às 20 horas. Gratidão. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. Conforme adiantamos na nossa preleção inicial, hoje teremos a gratidão de convidarmos Jesus a estar conosco neste início da semana. Lembrando que hoje, domingo, é o primeiro dia da semana, pois, conforme sempre lembramos, amanhã é segunda-feira, ou segundo dia, sendo o sábado o sétimo dia. Então, nós vamos começar a nossa semana com o pé direito, fazendo esta convocação, este convite
para que o Mestre venha estar conosco neste momento que estamos sendo convidados a tomar novas decisões, novas trajetórias, novas histórias, novos enfoques diante da realidade que está ao nosso lado. Ali, por onde caminhamos, por onde estudamos, por onde vivemos, nos nossos lares, em todos os locais que frequentamos, diante de tudo aquilo que nos cerca. E o convite que Jesus nos fez lá atrás, há mais de 2000 anos, ele é um convite que nós gostamos sempre de lembrar também, sendo repetitivo, mas por insistência dos irmãos da luz. Jesus, quando aqui chegou, houve como que uma coisa assim que movimentou todo o cosmos. Foi um evento de uma magnitude que não temos ideia do que tenha ocorrido. Para movimentar todo o cosmos com sua onda de amor que adentrou de forma consistente, objetiva e planejada em derredor do planeta Gaia, da querida Mãe Terra. E isso trouxe para nós uma situação onde cada um de nós que já estávamos aqui desde então, mesmo encarnados eram poucos, nós sabemos, mas desencarnados já éramos bilhões, todos nós que estávamos em torno de Gaia recebemos como que uma nova inserção no nosso DNA espiritual que veio colaborar para que a nossa essência divina despertasse, fosse ali sedimentada como um alicerce forte, inabalável, que aguarda apenas a nossa decisão para ser implementado e transformado em mecanismo de vida, em mecanismo de entendimento, em mecanismo de compreendermos que somos todos um, somos irmãos, somos espíritos em evolução, habitamos temporariamente um planeta de provas e expiações. É a categoria de Terra. Como sempre gostamos de lembrar, é um navio, semelhante a um navio. Não importa qual classe você esteja, na primeira ou na última. Todos estamos no mesmo barco. Todos estamos na mesma nau. E assim é Terra, onde estamos hospedados, onde estamos designados. Existem muitos espíritos de luz entre nós, tanto encarnados quanto desencarnados, porque eles estão em missão para que possamos deixar este convite de insistência, de persistência, deixarmos este ensinamento que está no nosso DNA germinar. E para isso, basta apenas um desejo, o seu, a sua vontade, de implementar finalmente os ensinamentos do Cristo. Lembramos, para isso, infelizmente, eu digo infelizmente, porque ao longo dos anos tudo foi deturpado, tudo foi transformado, tudo virou interesses egoísticos, como nos fala Jesus dos fariseus, daqueles que ostentavam a fé e saindo do templo nada faziam daquilo que diziam, começou a acontecer em nossas vidas ao longo da história. Basta recuperar. Hoje temos dados consistentes e objetivos que nos falam sobre isso. Então, para iniciarmos esta atividade, essa jornada, nós precisamos sair das crenças habituais que nós trouxemos. Nós precisamos tirar, precisamos voltar lá um pouquinho a quem é a figura de Jesus. O que significou a sua vinda entre nós? Quais foram os ensinamentos que de fato ele deixou? A base, a sustentação. Ama a Deus sobre todas as coisas e faça ao próximo o que gostarias que te fosse feito. Quando Jesus promulga esta nova lei, é porque ele havia sido inquirido dentro dos 10 mandamentos recebidos por Moisés, qual era o mais importante, pois existia no sinédrio judaico uma discussão. A turma do primeiro mandamento, do segundo, do terceiro, e cada um, como um time de futebol,
ficava ali dizendo que aquele era o mais importante. Parece os dias que estamos vivendo hoje. Esquecemos da base, da origem, da necessidade do amor. E quando Jesus promulga essa nova lei, ele faz com que tudo esteja ali condensado. Porque se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu não terei medo, eu compreenderei que somos todos um, eu compreenderei que dando graças a tudo que eu recebo, nada me faltará. Eu compreenderei finalmente os salmos de Davi. O Senhor é o meu pastor. Compreenderei o Salmo 91, que é aquele que nos fala do escudo, que nos protegerá. Compreenderei tantas outras coisas que acontecem junto de nós e que teriam sido evitadas. Como somos massa de manobra por costumes, por hábitos, por interesses escusos, pessoas se servem da nossa fé para tentarem cooptar que estejamos ao lado deles cegamente. E não é nada disso. É necessário que nós tenhamos como ídolo Jesus. Notem bem que eu preciso fazer essa regressão e chegar ao Mestre. Colocar ele lá como ícone, como referência, como aquele que vai me ajudar quando eu me sentir só. Isso é um assunto que eu tenho repetido algumas vezes, mas também insisto, é por intuição e é por necessidade. Tem épocas da nossa vida, quando você resolve fazer uma mudança, uma nova trajetória, que nós vamos nos sentir assim como que separados, segregados. Parece que eu estou sozinho aqui, que só eu que estou fazendo isso. É uma sensação que nós temos. E os outros estão lá, vivendo suas vidas, aproveitando a vida material, fazendo de tudo para conseguirem poder, fazendo de tudo para conseguir moeda, para conseguir dinheiro, não importa por cima de quem passem, não importa o que aconteça, quantos estão passando fome, quantos estão desempregados, não importa. Quando eu chego nesse limiar, é que eu preciso ter Jesus lá na minha referência. Eu vou olhar para ele, vou buscar interiormente, pedir a ele, como nós vamos fazer hoje, para ele vir nos sustentar, para ele vir nos fortalecer. Porque nós estamos no caminho certo. É por isso que tem aquela história, caminho estreito, caminho largo. Porta estreita, porta larga. E nós estaremos aí sim, adentrando a um nível de evolução, que é o que importa para a nossa vida eterna. E fazendo isto, nós ganharemos vidas de possibilidades. Vidas. Notem que é um plural. Então fica mais uma vez essa reflexão para a nossa caminhada. E para tudo isso, olha que é uma insistência que nós vamos dizer. Nós não vamos abandonar nem nossa família, nós não vamos abandonar o nosso emprego, nós não vamos abandonar o nosso veículo, você vai continuar podendo sair de férias, você vai ter toda a responsabilidade a respeito das suas obrigações terrenas, mas só que tudo isso eu vou fazer na gratidão. Vou fazer com Jesus ao meu lado, com satisfação, não vou reclamar, vou para frente, vou confiar. Quando eu precisar, eu sei que ele vai estar ali junto de mim. Então são essas coisas que nós precisamos começar a praticar e confiar. Aí eu faço um parênteses. Quando eu digo eu tenho fé é algo que eu não vi, mas eu acredito. Quando eu digo eu acredito, eu não preciso mais de fé, eu tenho certeza. Aí já não é mais fé, aí já é certeza. E nós estamos na hora da certeza. A fé é quando não tínhamos talvez conhecimento, tínhamos dificuldade de leituras, dificuldade de toda uma trajetória, e estamos caminhando a passos largos para uma junção dos ensinamentos do Cristo, conforme ontem conversamos um pouquinho. Os ensinamentos do Cristo já estão se afunilando para dar a mão com a ciência. Aí Jesus, aí que nós vamos começar a compreender Jesus. Os 500 livros que Chico Xavier escreveu
principalmente os ligados à doutrina, livros doutrinários, eles são verdadeiros códigos que serão abertos assim à medida que esse conhecimento dar as mãos com a ciência. Nós vamos ver que Chico, lá em 1950, 1940, 1960, previu tudo que nós estamos tendo hoje em nossas vidas. Tudo. Sem exceção. Só que era uma utopia. Nós achávamos que quando tivéssemos aquelas coisas, seríamos felizes. Mas se eu não agregar uma mudança moral, uma mudança de alimentação espiritual, eu continuo vivendo um vazio existencial. E é esse o tempo que nós estamos passando. O tempo da depressão, tempo da infelicidade, tempo da queixa. Nós só nos queixamos. Somos coitadinhos de mim. Quando a hora é de dar as mãos e enfrentarmos juntos, todos coesos, orando de forma conjunta, entendendo o recado que nós estamos recebendo e transformando as nossas vidas. Transformando as nossas vidas. Vamos viver Jesus. Vamos deixar que Ele floresça em nós, que Ele venha estar, de fato, fazendo parte da nossa vida, como alguém da nossa família. Ele aceita o convite. Ele não vai declinar. Ele virá. E nós vamos nos empenhar para sermos dignos dessa presença e dessa companhia. Sem exigir, notem bem, que aqueles que comungam conosco, quer sejam amigos, quer sejam outras pessoas, quer sejam pessoas desconhecidas, nós não teremos necessidade nenhuma de que eles também aceitem o que nós aceitamos. Porque é uma decisão individual, mas que tem repercussão no todo, porque somos todos um. Nós estamos entrelaçados como ligados a uma grande rede. Por exemplo, nós temos hoje uma referência muito fácil de entendermos o somos todos um. É como a internet que nos liga uns aos outros. É como se participássemos de um grupo de WhatsApp de 8 bilhões de pessoas. E assim é o convite para esta noite de luz, para esta noite do convite a Jesus. Vamos então nos preparar. Eu trarei primeiro uma leitura de equalização e posteriormente nós vamos estar nos conectando com a espiritualidade de luz que já está presente ao nosso lado para recebermos Jesus junto de nós, de nossas casas, de nossas famílias, trazendo consigo todos os ensinamentos e subsídios para que a nossa decisão possa ser tomada e Ele a respeitará. Que assim seja. Bom, eu lerei hoje um pequeno capítulo deste livro Tempo, O Despertador de Almas, psicografia do nosso querido irmão José Tadeu, da Casa do Caminho de Araxá. Sempre lembrando que essa primeira leitura que nós fazemos, esse momento, ou às vezes por intuição, ou seguindo aqui o roteiro, é para que as nossas mentes serenem. Então feche os seus olhos, inspire profundamente, talvez o dia tenha sido difícil, talvez tenhamos aí enfrentado algumas dificuldades, talvez tenhamos pessoas enfermas em nossas famílias, não sabemos direito por onde caminhar, nós acabamos ficando aí no limbo, ficamos num caminho difícil, diante da semana amanhã que se iniciará. Vamos então esquecer, entregar a Jesus todas as preocupações e viver esses momentos de luz para que tenhamos, enfim, a semente divina germinando em nós. Feche os seus olhos, inspire profundamente e vamos juntos, nesta noite venturosa, preparar as nossas mentes para a sequência do nosso encontro fraterno. Capítulo 30. Convite para o bem. O meu povo se saciará com os meus bens. Grande têm sido os esforços dos seguidores fiéis do Senhor na propagação do bem e do amor. Desde que a mensagem divina do nosso Pai maior foi trazida pelas mãos do adorável Messias de Nazaré,
que espíritos altamente evoluídos têm se vestido em corpos de carne para a difusão da verdade celeste. Ontem, como hoje, tais espíritos passam por nós levando consigo a nossa atenção e deixando conosco a doce fragrância de um perfume aromatizante capaz de se exalar infinitamente em nossos corações. E a obra do Senhor, das estrelas, trazida por mãos generosas, roga recursos na concretização da paz, como também combustível para que a luz se acenda cada vez. Desculpe-me. Para que a luz se acenda cada vez mais luminosa dentro dos corações humanos. São numerosas assembleias que se unem sob a direção do grande pastor de almas, Jesus, e que se lançam com todas as forças na edificação do bem maior a todas as criaturas. E que, a cada dia, convida os seres para a abençoada marcha da evolução. Então venha, irmão, venha fazer parte deste conglomerado de soldados do bem, levando luz onde haja trevas, paz onde haja conflitos e bálsamo onde haja dores. Venha, faça brotar fontes de água viva onde haja desertos de sequidão constante. Faça de ti mesmo um santuário de amor a todos aqueles que o cercam e clamam por socorro. Venha e transforme pedras em pães, espinhos em flores, águas em doces e fluidos divinos que possam embriagar a alma dos aflitos e desesperados com a paz dos imortais. Transforme a tristeza em canto, começando pela sua. Desista de sofrer. Pare de se lamentar e venha participar da grande festa do viver e do sorrir. Você pode e você consegue, porque você é capaz. Forte não é aquele que não cai nunca, mas aquele que se levanta sempre. Mas forte verdadeiramente é aquele que, após ter caído, levanta-se e ajuda aqueles que estavam na mesma condição. Venha, não perca mais tempo, porque é chegada a hora do grande despertar de teu espírito, do nosso espírito. Somos todos um. Gratidão. E assim, agraciados por essa leitura, nós vamos agora nos preparar para o nosso encontro com Jesus. Nós vamos estar junto dele. Nós vamos estar num momento assim de culminância da implantação da doutrina crística junto de nós. Espíritos necessitados de um caminho. Estávamos perdidos e o Mestre toma para si as rédeas e vem até nós. Renasce junto de nós. Traz consigo toda uma história que nós humildemente partilhamos de um pequeno segmento dela, que está transcrita neste livro maravilhoso, Jesus no Lar. Este é um livro de cabeceira, porque Jesus narra aqui, junto aos apóstolos, na casa de Pedro, todos os dias, todos os seus encontros, diante de algumas falas, ele exemplifica, analisa e reorienta aqueles que lá estavam presentes nesses momentos nobres, lindos e maravilhosos. Imaginemos lá. Imaginemo-nos com Jesus falando para nós, fechando os olhos. Mentalize cavado numa montanha, como uma grande arquibancada que está ali diante de nós, toda implantada em segmentos desta montanha que foi devidamente preparada para receber cada um de nós. Nós lá estaremos na grande assembleia do amor e da luz. Nós lá estaremos ouvindo Jesus, que explanará para nós e que se encontra não acima de nós,
mas propositalmente, lá no nível abaixo de todos, olhando em nossos olhos e falando para cada um o que nós vamos agora trazer. E pela psicografia fantástica, maravilhosa de Chico Xavier, o espírito Neio Lúcio nos traz este momento de reflexão com Jesus falando para nós. Feche os seus olhos. Mentalize-se nesta grande arquibancada esculpida neste monte. Jesus lá embaixo, sobre uma grande árvore, sobre as estrelas que começam a brilhar, numa noite clara, com os anjos e arcanjos servindo de verdadeiros holofotes a iluminar as nossas mentes, pois esses ensinamentos já estão inseridos em nós e despertarão na nossa caminhada. Capítulo 26. O valor do serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez, para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém, desde Moisés aos últimos profetas. Decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, por meio das quais pudesse trabalhar, apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu. Desce um anjo, precisava de mãos materiais para poder trabalhar, procura então esta pessoa considerada de referência. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celestes por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava um mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale da imundície? O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço,
O enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Por meio dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e votou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida a longo intervalo. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sobre o firmamento pontilhado de luz. E assim fica para nossa reflexão. Tudo a ver com o que estamos passando. Tudo a ver. Para nós nos dizermos cristãos, sejamos operosos nas transformações, não apenas na retórica, não apenas formando pequenos grupos que se julgam acima dos outros. Cristão é aquele que vai a campo e que leva consigo tudo que possa empreender, porque os anjos estarão do lado dele, auxiliando, intuindo, transformando. Sim, transformando, como Jesus, no grande milagre que fez de um pão e de um vinho, transformou em alimento e bebida para toda uma multidão. Seremos nós, se assim entendermos a lição. Vamos orar. Feche os seus olhos. Para que possamos convidar Jesus a estar conosco, necessário se faz que nós tenhamos a humildade de pedir perdão a quem tenhamos ofendido, magoado, prejudicado, a quem tenhamos usurpado bens, títulos, propriedades, seja o que for, em nome do nosso egoísmo, em nome da nossa não entendimento de que somos todos um. Pedimos perdão àqueles que nas nossas inúmeras encarnações, quando obtivemos elevadas situações que nos trouxeram poder de retórica, poder de influenciar multidões, que tenhamos induzido ao erro, ao caminho míope que não são aqueles ditados pelo Cristo redivivo. E assim, Senhor, eu exercito a gratidão pelas tentações, pelas provações, pelos sofrimentos, porque sei que são sementes que outrora deixei. E assim, eu promulgo a lei do amor ao dizer que eu me amo, entendendo-me, Senhor, parte desta grande teia, desta grande vida, que somos todos um em Ti, você em nós, e assim nos damos as mãos, fazendo a gratidão em nome do amor infinito, a gratidão pela paz, a gratidão pela Tua presença entre nós. E assim, Senhor Jesus, convidando-o para que venha habitar o nosso lar,
protegendo-nos, Pai, trazendo consigo novamente as intuições de toda a lei do amor que nos promulgaste, que possamos implementá-las por onde quer que passemos. Pedimos, Pai, que a tua convivência junto de nós seja também repercutida junto do nosso trabalho, junto de eventualmente estarmos em estudo, junto de onde quer que passemos, você esteja conosco e nos intua e nos traga um instrumental para que possamos sair a semear as sementes do amor, da paz e da esperança. E assim, Jesus, diante da tua luz, do teu amor, diante da tua presença, para que nos tornemos dignos, Pai, vamos orar o mantra do amor que nos ensinaste, pela gratidão eterna, pela presença da tua misericórdia infinita. Vamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus, em nome da luz, gratidão, gratidão, gratidão. E aproveitando a tua presença, Jesus, aproveitando essa leitura que recebemos no dia de hoje, aproveitando a recordação de uma pandemia, de uma peste relatada que é similar ao que estamos atravessando, que sejamos nós as mãos operosas, independente do nosso passado, vamos nos unir em prece pelas famílias que tiveram entes desencarnados, pelos mesmos que desencarnaram, que não se revoltem, que não se rebelem, mas que deixem a luz socorrê-los, porque os anjos aqui estão junto de nós. E assim, Senhor Jesus, diante da tua luz, fortalecendo as equipes da linha de frente, fortalecendo os internos nas UTI, nos nosocômios, naqueles que já se retornaram ao lar, mas trazem sequelas que necessitarão de disciplina, necessitarão, Senhor, de recursos. Pedimos que eles não faltem, que eles recebam toda a assistência dentro do merecimento. E assim, Jesus, oramos por todos nós, para que possamos compreender, não nos revoltando, não nos penalizando, mas sim agradecendo pela oportunidade da reflexão, porque somos, mais uma vez, convidados a entender que sois o nosso pastor e nada nos faltará, que Deus é o nosso escudo e o nosso broquel, e assim, de mãos dadas, seguiremos felizes rumo à luz infinita, sem nada temer. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão por esta noite, por teres aceitado o nosso convite, por conviveres conosco e que sejamos dignos em pensamentos e atitudes de tê-lo ao nosso lado. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. E amanhã, segunda-feira, às 20 horas, nosso momento de oração e meditação voltado para a reforma íntima. Amanhã, excepcionalmente, nós vamos sugerir vocês assistirem uma palestra sobre reforma íntima e será devidamente publicada tanto no grupo do Facebook como também nos grupos aos quais nós pertencemos. Em nome de Jesus, então teremos, ao invés da transmissão ao vivo, nós vamos ter a palestra devido a um compromisso de última hora que surgiu. Peço desculpas, mas vamos nos manter sintonizados nessa corrente do amor que não a qualquer evento extemporâneo. Estamos juntos, somos todos um, somos fortes, somos cada dia mais iluminados e protegidos. Deus abençoe a todos. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão.
As pessoas procuram, fica procurando no Face, não tem.